Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu, Tainá Fernandes, e sempre que eu posso eu conto que pra mim foi um grande livramento que Deus fez e que sirva pra edificar a fé de muitos. Em 2019 eu tava grávida da Cecília, minha quarta filha. Eu tenho a Yasmin de 10 anos, a Rebeca de 8, a Safira de 3 e a Cecília, hoje ela tem 2 anos, mas na época eu tava grávida dela e a Safira tava só com 1 ano. Eu tinha acabado de sair do hospital, eu tinha recebido alta do hospital, já tinha passado 3 meses internada. E eu saí em agosto, em setembro, tá? Era feriado de 7 de setembro. Pelo período que eu tinha passado internada, eu tava querendo viajar, eu precisava viajar. Então eu pedi autorização pra minha médica, como a gravidez era de alto risco e eu precisava tomar uma determinada medicação, pedi autorização pra minha médica. A médica disse, olha, você vai, mas tem que levar as medicações. Ela me deu as medicações, levei e fui tomando. Viajou meu esposo Alisson, a Yasmin, a Rebeca, eu e a neném na barriga. A Safira não foi, porque na época ela tinha só 1 ano. E com 1 ano, e eu estando doente, com limitações, grávida, não dava pra levar ela, né? Porque tinha essas limitações. Então ela acabou ficando em casa. Com uma amiga minha, que é justamente quem cuidou dela durante todo o período que eu passei internada. Quando a gente viajou, foi tudo de boa, era perto, eram 9 horas de viagem, né? E eu saí de São Luís para Imperatriz, não sei se alguém aqui conhece, mas é perto, é 9 horas de viagem. Quando a gente chegou lá, tava tudo de boa, passamos, brincamos, aproveitamos o feriado, a gente saiu dia 7 e ia voltar dia 12. Só que acabou acontecendo imprevisto, que um dinheiro que estava na conta acabou sendo usado, o banco acabou descontando um determinado valor e a gente ficou sem valor para voltar, né? Então a gente tinha que esperar cair o pagamento. E isso ia acontecer em questão de 2 dias. Só que nada desse pagamento cair, ele atrasou, nada desse pagamento cair. E a gente ficou assim, meu Deus, eu até falei pro meu esposo, assim, não vamos reclamar, porque talvez até Deus fazendo um livramento, né? E a gente passou mais alguns dias ali naquele lugar, até que foi resolvido este problema. Quando a gente veio embora, acho que se eu não me engano, dia 14 de setembro, que a gente tava indo embora, a gente saiu de Imperatriz, chegamos em Açailândia, que de um lugar para outro era mais ou menos 1 hora, 1h30 de viagem. Pegamos mais uns 40 minutos de viagem. Um ônibus vem, ele não vem exatamente na contramão, mas ele pega um pouco da mão onde o nosso carro tava, né? Comeu um pouco da faixa. Justamente para evitar um acidente maior, meu esposo afasta o carro para acostamento. Quando o carro volta, ele já volta sem muito controle. Eu lembro muito bem da soja na pista. E pra mim, eu vi o carro sapateando na soja. Pra mim, a soja foi uma das coisas que complicou bastante ali naquela manhã. A gente tinha saído, acho que umas 6h30, 7 horas da manhã. Esse horário era umas 8h30, 8h40 por aí. E quando o carro volta, ele já volta assim, sem controle. Eu tento me acalmar, justamente, eu percebo, né? Mas eu não falo nada, justamente pra não alarmar, porque vai que eu assusto meu marido e fica pior. Tipo assim, ele perde mais o controle e assustar as minhas filhas, que até então elas não tinham percebido. Foi quando o Alisson viu que não teria jeito, aí ele falou assim pra mim, segura as meninas que eu vou capotar. Segura as meninas que a gente vai capotar, na verdade. A minha reação nesse momento, eu tava grávida de 7 meses, foi de tirar o cinto. Aí eu peguei e fiz o seguinte, deixa eu segurar aqui pra vocês verem. A única coisa que eu fiz foi passar minha mão pra cá, pra tentar segurar as meninas, né? Só que como eu tava no outro banco, eu fiz isso aqui assim, gente, ó, pra segurar as meninas. Nisso que eu fiz assim, do jeito que o meu peito tava aqui, ele bateu no painel do carro. A minha barriga bateu no painel do carro. E, gente, foi um dos momentos mais horríveis da minha vida. O carro, ele saiu daqui e foi pra outra mão. Enquanto ele ia para outra mão, o carro vai assim, né, nas 4 rodas. Enquanto ele ia para outra mão, ele ficou nas 2 rodas, nos 2 pneus do lado do motorista.
Graças a Deus que não vinha ninguém da outra mão, porque se viesse como ele pegou na contramão, ia bater em cheio na gente. Eu tenho certeza que dali a gente não tinha escapado com vida. Eu não tava aqui contando a história pra vocês. Na hora que ele foi, ele pegou, se ergueu, ficou... Não sei explicar pra vocês, gente. Coisa assim... Só Deus mesmo pra poder explicar. Ele pegou e ficou nos 2 pneus, como se fosse virar, fosse capotar. Mas ali Deus colocou a mão dele e ele pegou e se assentou de novo no chão, os 4 pneus. Mais na frente, a uns 10 metros dali, tinha uma ribanceira grande. Se a gente tivesse caído ali, eu acho que até hoje ninguém tinha encontrado nós. E o carro ficou, dos 2 pneus, ele voltou pros 4. E ele foi parando, meio que reduzindo a velocidade. Ele ainda estava muito rápido, mas pro que tava. E ele pegou e tacou numa mureta grande, um barranco grande que tinha lá. Naquele momento ali, na hora que tacou, fez psh, como se fosse explodir alguma coisa. Eu fui logo descendo do carro pra ter cuidado, né? De tirar as meninas, porque eu pensei que o carro fosse pegar fogo. O Alisson tentou descer, só que o cinto dele travou, não soltava de jeito nenhum. E eu tirando as meninas e tentando acalmar elas chorando muito. Um pouco antes disso, a Rebeca tava chorando porque ela não queria. Não tava com 10 minutos que a Rebeca tinha chorado porque o cinto tava incomodando ela. Aí o Alisson falou assim: se tu ficar com o cinto, Rebeca, eu te dou um dinheiro. Aí ele pegou e deu um dinheiro de papel na mão dela. Ela tava segurando esse dinheiro. Quando ela desceu, ela tava com esse dinheiro na mão segurando. Porque se aquela menina tivesse sem cinto, gente, eu não sei o que teria acontecido. Aí o Alisson foi descendo do carro. E eu tentando ser forte pra não desesperar mais ele, que eu já vi que ele tava nervoso, tentando se controlar. Eu vi as meninas nervosas e eu tava tentando controlar, não tava querendo deixar a situação pior. E ele perguntou como tava a bebê, como tava. Eu falei assim, não sei, filho, vamos ver aqui. E rapidamente foi descendo outras pessoas, né? Um carro que vinha mais atrás, ele viu o acidente todo e ele contou pra nós que ele achou incrível que ficou dessa forma e depois voltou ao normal. E ele falou assim, olha, eu tenho uma empresa, uma fazenda aqui perto, eu levo vocês lá pra vocês conseguirem contato com alguém, porque ali não pegava internet, não pegava nada. Aí ele levou a gente lá e deixou um dos funcionários dele vigiando o nosso carro. Aí a gente chegou lá nesse lugar, a gente não tinha nem tomado café ainda, e ele foi oferecendo água, açúcar, café, bolacha pros meninos, querendo acalmar a gente. Deu um telefone fixo lá pra gente poder ligar pra família, porque a gente tava vindo da família do meu marido, né? E eles que estavam mais próximos, para poder ligar para eles, para contar o que foi que aconteceu. Ligamos e ali as pessoas ficaram nervosas, falaram que estava indo ao nosso encontro, também que a gente não estava indo muito longe. E eu fui no banheiro ali naquele lugar e eu percebi que eu estava sangrando por conta da minha gravidez, que já era bem difícil, né? Eu tinha tido uma trombose, minha gravidez era de alto risco, que na verdade era para mim ainda estar internada, mas os médicos, por conta de todo o problema que eu tava passando, que começou a me afetar psicologicamente, eles me liberaram pra ficar em casa e tomar medicação. Aí ali naquele instante eu me preocupei, eu falei com calma pro meu marido, falei assim, amor, eu tô sangrando. Aí rapidamente o pessoal falou assim, tem uma UPA ali em Açailândia, vamos levar ela lá. A gente faz o seguinte, você fica aguardando e a gente leva ela, porque tinha que ficar alguém lá no carro, né, pra esperar o guincho, a PRF. E desse jeito foi feito. A gente passou de novo pelo local do acidente, meu esposo ficou ali, as meninas estavam reclamando de dor, meu marido com dor no peito. Por conta da pressão do cinto, todo mundo ficou com a dor no peito, né? E a Yasmin, a Rebeca também, elas estavam muito nervosas. Vamos pra UPA, porque precisa fazer um check-up, precisava ver eu, porque eu tava gestante. A gente foi naquela agonia e deixamos meu marido ficou lá. E esse senhor me levou junto com um dos funcionários dele pra UPA, me deixou lá, chegou lá na UPA e falou assim, olha, eles acabaram de sofrer um acidente, a gente socorreu, mas vamos deixar aqui, o esposo dela tá vindo aí. Eu fiquei ali naquela UPA e todo mundo começou a me olhar, minha vontade ali, tudo que eu queria era um colo pra mim chorar, mas eu não podia fazer isso porque eu tava com as minhas filhas e eu tinha que ser forte por elas, né? Mas tudo que eu queria ali era me sentar e chorar, porque o susto tinha sido muito grande e eu já tava passando por muita coisa por conta dessa gravidez. Foi um impacto muito grande ali. E um pouco antes e durante o acidente, na verdade, a única coisa que eu pensava assim, meu Deus, o que eu fiz? Essa gravidez já foi tão difícil.
Não acredito que eu vou perder minha filha de um jeito ou de outro. Minhas outras filhas ainda estão aqui. Eu só sabia me preocupar com a outra que tinha ficado também. Na mesma hora, é um misto de sentimento. Aí quando eu cheguei ali naquela UPA, as meninas foram atendidas, mas o meu atendimento, por estar gestante, por ter uma certa complicação, não poderia ser ali. Eu tinha que ir para a maternidade mais próxima. E ali meu telefone não funcionava, não conseguia falar com ninguém. E eu não conseguia falar com meu marido para saber como que tinha ficado lá, se já tinha chegado o guincho, se já tinha chegado... Não tinha como ter contato, né? Para acalmar ele também. Aí eu fiquei sentada esperando, pedi um celular emprestado para ver se conseguia fazer uma ligação. Não tinha, pedi para a direção do hospital, disse que o telefone de lá não estava funcionando. Até que a família do meu marido chegou. Na hora que chegou, ela já foi me dando um abraço. E ali eu me desabei a chorar e me levaram ali pra maternidade. Chegando na maternidade, eu fui muito bem atendida, né? Aí falaram que de imediato não tinha nenhum risco, mas era para me procurar uma maternidade que tivesse um suporte maior por conta desse meu problema de trombose. Aí fazer uns exames para fazer uma investigação melhor. E quando eu tô ali esperando, enquanto eu tô ali no consultório, a prima do meu marido estava do meu lado, recebe uma ligação dizendo que meu marido estava muito ruim. Aí eu me preocupei, eu falei assim, gente, mas como que ele tá muito ruim? Eu deixei ele lá, ele tava assim, por conta do acidente, ele tava realmente ruim, mas eu deixei ele bom, não deixei ele machucado, ele não tava com nenhum ferimento grave. O que será que aconteceu? E eu tentei mais uma vez ligar pra ele, já tava ficando já desesperada. Quando eu liguei pra ele, eu falei assim, amor, o que foi que aconteceu? Aí ele falou assim, não, filha, não, vida, eu já tô aqui já liguei pro guincho, eu já tô aqui já na recepção do hospital, da maternidade, tô aqui na recepção te esperando. Aí eu me acalmei, eu saí dali de dentro daquele consultório, fui ao encontro dele, e ali todo mundo se botou dentro do carro e fomos para a cidade mais próxima, que seria no caso a Sailândia, né? Para almoçar e para resolver a questão do guincho, para resolver de quanto ia ficar, porque o guincho ia levar só até a Sailândia, tinha que levar de a Sailândia para Imperatriz, que ainda tinha mais uma hora de viagem, esperar o carro chegar lá para poder falar com o cara do guincho. E assim a gente ficou esperando, almoçamos por ali, já tava todo mundo mais calmo, só que eu continuava sentindo dor e com sangramento. Mas, enfim, conseguimos ir para casa, conseguimos ir para Imperatriz, na verdade, voltar para aquela cidade. Quando a gente chegou ali, teve que comprar um monte de peça nova, mas ali não tinha. Meu marido teve que ir para São Luís para trazer as peças. Nessa saída que ele foi, eu fiquei, e ele já foi com as duas meninas de ônibus, porque elas estavam com trauma, não queriam ir no carro de jeito nenhum. Aí ele foi com elas de ônibus e voltou de ônibus, já trazendo as peças. A gente conseguiu ali arrumar o carro, só que aí, como eu continuava sentindo cólica, continuava sentindo... aí, durante... Eu comecei a sentir os sinais como se a bebê fosse nascer. Aí eu fui pra emergência lá na maternidade, falaram que talvez se ele fosse necessário tirar logo a bebê. Eu tava com 34 semanas, 7 meses, um parto prematuro, e tira ou não tira, tira ou não tira. Aí ficou nesse negócio e eles queriam me internar, não queriam deixar eu voltar para minha cidade. E como a minha gravidez era de alto risco, meu parto ele tinha que ser todo programado, tinha que ter uma equipe que conhecesse o que eu estava passando para poder não cometer nenhum erro. E ali ficou nesse negócio, interno, não interna, deixa ela viajar, não deixa ela viajar. E o hospital viu que não tinha capacidade para acompanhar o meu problema, que eles precisavam, não é que o hospital não tinha capacidade, é que eles não tinham conhecimento, não tinham acompanhamento comigo, então eles precisavam deixar eu voltar para minha cidade. Falaram assim, vou deixar você voltar, enquanto você não volta, que era o tempo que o carro ficava arrumado, vou te dar as medicações. Eu tava tão traumatizada, eu tava com tanto medo que eu não queria internar, justamente por conta dessa internação. Eu já tinha tido várias crises de ansiedade dessa primeira internação que eu tive, né, antes do acidente. Então, pro meu bem, eles não me internaram, mas me pediram, né, para que evitasse de qualquer tipo de coisa que pudesse me fazer mal. Com muita dificuldade ali, a gente tava recebendo a medicação. Foi difícil demais, mas a gente conseguiu arrumar o carro, voltamos para casa.
bem, com vida. Ali aquela viagem de volta, todo tempo tinha os flashes, sabe? Aquela lembrança do que tinha acontecido de ruim, aquele medo e tal. Mas graças a Deus tudo acabou bem. Chegamos em casa bem. A minha bebê nasceu de um parto prematuro, mas foi um parto induzido, um parto programado, que a gente já sabia. E assim, o inimigo, ele pode decretar morte quantas vezes ele quiser. Ele pode tentar contra ti quantas vezes ele quiser. Mas se tu tiver com Deus, se tua base for Deus, e se Deus tiver um plano para tua vida, ele não consegue. Ele não consegue. Assim como ele pediu permissão para tocar em Jó, o Senhor falou assim, pode tocar, mas não na vida dele. Não na vida dele. Ele só não pode morrer. E ali o inimigo tirou tudo de Jó, mas não tirou a fé. Então, enquanto a gente tiver fé em Deus, se você está passando por qualquer tipo de problema, que eu sofri isso, eu sofri aquilo, eu sofri isso, eu sofri aquilo, se coloque em Deus, porque uma hora a vitória chega. E a minha filha, Deus sabe quantas vezes eu escutei durante essa gestação de que ela não iria sobreviver. Hoje ela tá ali. A Cecília, vocês conhecem, tá com 2 anos, correndo, brincando, falando. Enfim, eu não sei porquê, mas Deus me trouxe essa história, vim contar pra vocês. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Que sempre esteve aqui nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti?